Oi, gente, estamos de volta aqui com a professora Denise Lobato Gentil. Eu fico muito honrado, muito feliz de ter sua presença, professora, para realizar esses esclarecimentos e trazer dar total liberdade para você trazer os dados que você considera mais importantes de serem de conhecimento da população. E nesse segundo bloco, já que o primeiro bloco foi só uma resposta à fala da Tabata Amaral, é uma resposta importante que você deu ao que ela falou. Esse bloco você pode complementar e trazer mais informações relevantes para o conhecimento da população e a gente vai ter uma flexibilidade maior de tempo. Peço para os nossos ouvintes aqui da Nova Máquina do Tempo entenderem que essa é uma discussão complexa e precisa realmente de mais tempo para ser aprofundada. Então, continuando a conversa, você queria trazer mais alguns dados e algumas informações importantes sobre essa reforma da Previdência. Por favor. André, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de citar alguns números, André, porque eu acho que assim a coisa fica mais realista. O governo ele reduziu muito o valor das aposentadorias com essa proposta de reforma. Além de você agora ter que considerar todos os salários de contribuição da vida das pessoas, o que inclui os salários mais baixos e os mais altos, não é? Ainda há uma redução para apenas 60% desse valor médio já rebaixado. Né? A regra atual, ela permite eliminar 20% dos salários mais baixos. E sobre eles recai 85% para calcular o valor da aposentadoria. O que o governo está propondo é que entrem todos os salários, o que rebaixa o salário médio, e se calcule um percentual de 60% em cima deles, mais 2% a cada ano que superar 20 anos. Vamos traduzir isso em miúdos. Imagina um homem que se aposenta aos 25 anos de idade com tempo de contribuição de 20 anos. Esse homem, digamos que ele tenha recebido uma média salarial por esses cálculos de R$ 2.240,90. Tá? A aposentadoria de hoje dele seria de R$ 2.016,81. Com essa PEC, se for aprovada, a aposentadoria dele cairá de R$ 2.016 para R$ 1.139. Ou seja, ele teve uma perda de R$ 877,16. É muito dinheiro. Então, é muito dinheiro. Ele tinha um salário de 2.240 e vai ter uma aposentadoria de 1.139. Então, a gente diz o seguinte, que a taxa de reposição da renda dele na aposentadoria será extremamente baixa em comparação do que a regra atual, com a regra atual, certo? Eu vou citar outro caso de precarização que atinge muitas mulheres, que é o caso das pensões, tá? No caso das pensões, vamos supor um exemplo. Suponha que alguém tem uma renda de R$ 2.000, falece, tá? Vai ficar... Desculpa, esse pai de família se aposenta. Pela regra atual, ele teria uma certa aposentadoria, mas com a nova regra, que é 60% do valor da renda média dele, a aposentadoria dele será de R$ 1.200. E se esse pai de família vier a falecer, a pensão que ele vai deixar para a sua esposa viúva é de R$ 720. Repare só, ele tinha um salário médio de R$ 2.000 e ele vai deixar de pensão apenas R$ 720. Vai despencar a renda familiar. A renda familiar vai despencar. Esse valor de R$ 720 é inferior ao salário mínimo. Então, as pensões poderão ser inferiores ao salário, a não ser que a viúva, né, não tenha nenhuma renda formal e que exista um filho deficiente físico. Aí, o piso da pensão será de um salário mínimo. Então, você entende? A gravidade é a perda de renda das pessoas será muito alta. E isso vai reduzir o dinamismo da economia, porque menos consumo significa menos estímulo ao investimento, menos estímulo ao investimento será menos emprego, não é? Menos emprego será demanda menor para toda a economia e, portanto, uma menor arrecadação do governo. O governo vai passar a arrecadar menos tributos da economia e isso vai aprofundar o déficit público.
Em vez de equilibrar as contas, vai aprofundar. Ele não vai entregar as duas coisas que ele está prometendo. Ele não vai conseguir reverter o processo de recessão a que a economia entrou e nem vai conseguir combater privilégios, porque estupidamente a renda dos mais pobres. Com esses dois exemplos, eu espero ter mostrado o quanto vai cair a renda das pessoas. Então, é tudo um amontoado de falácias. Você ainda pode ir para o caso dos professores, por exemplo. Os professores serão muito atingidos com essa reforma, porque hoje não há idade mínima para os professores se aposentarem. Eles têm, apenas que contribuir por um determinado período de tempo, no caso dos homens, 30 anos de atividade no magistério, no caso das mulheres, 25 anos de atividade no magistério. O que a reforma está fazendo? A reforma passa a exigir 60 anos de idade para os homens e 57 anos de idade para as mulheres. O governo apenas, na Câmara, apenas foi inserida uma regra transitória em que as mulheres podem se aposentar, as mulheres que hoje já estão no mercado de trabalho, com 52 anos de idade, e os homens com 55 anos de idade, desde que cumpram 100% de pedágio. Certo? Então, repare, os professores, no caso das mulheres, elas terão que trabalhar 7,7 anos adicionais, em média, e os homens 4,1 anos adicionais, em média, de trabalho que já é extremamente precário, que paga salários baixíssimos, com uma infraestrutura super carente, deficiente, e recebendo uma violência social muito grande sobre eles. A gente tem visto uma série de matérias mostrando a agressão cotidiana que os professores emocionais, agressões físicas, num trabalho extremamente precarizado. Aí a reforma do presidente Bolsonaro vai lá e aumenta o tempo de permanência de profissionais que já estão extremamente prejudicados nas suas condições físicas e emocionais devido ao tipo de profissão que eles exercem. Mas se isso não fosse suficiente, André, aqueles profissionais que exercem atividades que estão em contato com substâncias químicas, físicas, biológicas, que reduzem o seu tempo de vida, que são aquelas aposentadorias especiais que a gente chama, que são os mineiros, aqueles que estão ao contato com asbesto, amianto, benzeno, hidrocarbonetos aromáticos. Essas pessoas, elas têm as suas vidas abreviadas porque elas estão expostas a situações em que elas adquirem doenças. Então, a aposentadoria especial, hoje, ela faz com que as pessoas tenham um tempo de exposição a isso e se retirem do mercado de trabalho antes de adquirir essas doenças, que vão necessariamente acontecer. Então, o governo vai lá e muda as regras de aposentadoria justamente para esses trabalhadores que são extremamente essenciais para a nossa vida, certo? O que eles fazem? Eles instituem uma idade mínima de permanência nesse trabalho de 55 anos, no caso de 5 anos de atividade, em condições especiais, 58 anos de idade mínima e mais 20 anos de tempo nessa atividade, 60 anos de idade e mais 25 anos de tempo nessa atividade. O que vai significar que as pessoas elas vão morrer antes de ter acesso à aposentadoria. A ideia realmente é acabar com a aposentadoria especial, porque um mineiro ter uma exigência de idade mínima de 55 anos é o tempo suficiente para ele já ter adquirido a doença fatal e ter morrido, certo? Além do mais, o governo tirou de dentro da aposentadoria especial a periculosidade. Então, aquelas pessoas que trabalham em contato com inflamáveis, em contato com explosivos, em grandes alturas, com alta tensão elétrica, essas pessoas estão desprotegidas hoje, porque a periculosidade foi retirada da aposentadoria especial, certo? Então, a reforma, ela precariza demais os trabalhadores. Isso não foi discutido com a sociedade não está suficientemente esclarecida com a consequência dessa reforma, e muitos estão embarcando no discurso do governo de que ela trará uma economia de recursos que vai se destinar à educação, que vai se destinar ao saneamento básico, à saúde. Não está escrito isso na PEC.
que a economia de recursos vai se destinar à educação e à saúde pública. Não está escrito lá isso. Então, é um cheque em branco que as pessoas estão fazendo, elas vão sacrificar as suas vidas e esse dinheiro pode simplesmente ir parar no pagamento de despesas financeiras do governo, de juros e amortização da dívida pública, e a população. O mais provável é que no curto prazo vá para juros da dívida, porque é um pagamento obrigatório. Assim, eu não sou especialista, mas até onde eu sei, o juros da dívida é um pagamento obrigatório que você tem que fazer com execução relativamente forte e curta. Então, se você tiver uma economia no curto prazo, que vai ser pouca, acho que para os primeiros anos a economia não é nem tão grande, ela provavelmente irá para pagar a dívida pública, que hoje está quase em 4 trilhões. Eu fui checar. Exatamente. Agora, André, se você me permite, eu queria fazer um acréscimo. Os servidores públicos serão brutalmente atingidos pela reforma. É preciso deixar muito claro que essa reforma ela desconstitucionalizou todas as regras, exceto a idade mínima. Tudo pode ser agora passado em lei ordinária, tá? E até medida provisória. Então, por exemplo, quando se passar essa reforma da Previdência, dizendo que a idade mínima é de 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, isso é a única coisa que fica de pé. O resto, tudo pode ser mudado no mês seguinte da aprovação da reforma. Por exemplo, o tempo de contribuição de 15 anos das mulheres. 2 meses depois, se o governo quiser, ele aumenta para 20 anos, 25 anos. O tempo de contribuição dos homens, que hoje é de 20 anos, se o governo quiser, ele pode aumentar para 25, 30 anos, Tem mais uma lei ordinária. Então, os servidores e os trabalhadores do setor privado vão viver num estado permanente de reforma. A alíquota de contribuição, por exemplo, que hoje é de 11%, vai subir para 14%, vão ser alíquotas móveis, etc. Essas alíquotas de contribuição, que reduzem o salário tanto dos trabalhadores quanto dos servidores, podem ser mudadas a qualquer momento, podem ser elevadas. A base de cálculo também pode ser mudada. Então, tudo se transformou numa insegurança jurídica gigantesca. Né? Não há previsão de futuro agora, André. As pessoas não sabem quanto elas vão contribuir, nem quanto elas vão receber no futuro, porque o governo colocou uma areia movediça em cima dos direitos sociais. Os servidores públicos, por exemplo, eles terão as suas aposentadorias completamente tumultuadas pela desconstitucionalização de tudo. Só parou em pé, como eu disse antes, a idade mínima. E mais, né, a aposentadoria complementar dos servidores, que é a FUNPRESP, ela poderá se transformar no fundo aberto, tá? E, portanto, vai sair da gestão dos servidores, que hoje tem essa possibilidade de gerir, não é, o seu fundo de previdência complementar, certo? E, no entanto, lá dentro está colocado um artigo dizendo que esse fundo de previdência complementar da União dos Estados e dos Municípios poderá ser aberto, o que significa que ele vai ser deslocado, provavelmente, para a gestão dos bancos nacionais e bancos internacionais. Então, repare, o governo provocou uma ampla privatização dos direitos sociais no Brasil, dos direitos previdenciários no Brasil, ao excluir uma população muito grande e excluir agora a classe média, não é? Ele está abrindo o mercado para os fundos de previdência do setor privado. Ele está abrindo o mercado para a previdência, certo? Que era isso. Cortou a última o mercado parte. financeiro sempre desejou que acontecesse. Denise, a última frasinha cortou um pouco. Repita aí, por favor. Eu estou querendo dizer que o verdadeiro sentido dessa reforma, com tanta exclusão, tanto das pessoas pobres quanto da classe média, é abrir mercado para os fundos de previdência complementar. É abrir mercado para a previdência aberta dos bancos, certo? Porque enquanto existisse uma previdência pública digna, decente, em regime de repartição solidária, em que os empresários, os estados, os trabalhadores contribuem, ninguém iria procurar a previdência privada complementar, certo? Com esta reforma, em que a precarização é total, inclusive a precarização da aposentadoria dos servidores públicos, que representam a classe média desse país,
esses servidores vão estar sujeitos aos fundos abertos de previdência dos bancos, né? O que significa definitivamente o alcance daquilo que o sistema financeiro sempre quis e que o ministro Guedes está procurando com esta reforma, né? Ele não precisou, ele não perde nada tirando de dentro da reforma a capitalização, porque isso ele já conseguiu. A capitalização não quer os pobres não têm renda para contribuir para a poupança privada, para a aposentadoria privada, eles não têm renda para isso. O que o ministro Guedes quer é capturar a classe média, e a classe média de renda estável, que são os servidores públicos. Então, está plantado um artigo ali dizendo que a FUNPRESP, que é a Previdência Privada dos Servidores Públicos, poderá ser aberta para os bancos nacionais e internacionais. Certo? Banco, enfim, Previdência aberta significa gestão pelos bancos. Qual é o problema disso? É que quando você abre um fundo desses públicos, né, que é o maior fundo de previdência, se não se tornou, vai se tornar em breve, né, você vai precarizar, porque os bancos vão cobrar taxas de administração, taxas de carregamento elevadíssimas, né, o valor do benefício vai cair estupidamente, porque os bancos eles passam a exigir essas taxas como remuneração e eles também passam a aplicar esse recurso conforme os seus interesses de curto prazo, de rentabilidade. Então, em detrimento dos interesses dos beneficiários que serão servidores. Repare, é um sentido total de privatização do que hoje é público. É uma perda civilizatória, é isso que eu quero dizer, da sociedade brasileira. Tanto daqueles que trabalham no setor privado, quanto daqueles que trabalham no setor público. Não tem nada de combate a privilégios nisso. O que combate privilégios é a reforma tributária, que a gente sabe que atinge os mais ricos, os que estão no topo da pirâmide da nossa sociedade, que não pagam impostos, uma parte deles é completamente isenta da distribuição de dividendos, uma outra parte não chega a recolher 6% da sua renda em tributos. Então, o governo não vai entregar nem a economia de recursos que ele propõe, porque ela vai ser completamente corroída pela desaceleração da economia que a própria reforma vai produzir, né? E nem vai reduzir privilégios, porque ele vai punir os mais pobres e, portanto, ele vai precarizar muito mais os mais pobres e a classe média, né? E nessa ter os privilégios, os ricos, como diz um amigo meu, continuarão rindo à toa, intocáveis. Você toca em vários assuntos importantes. Eu só queria lembrar algumas pessoas, certas coisas que são meio óbvias, mas, enfim, eu acho que a gente deve lembrar que você falou em um determinado momento sobre a diminuição da renda de pessoas que vão receber pensão, por exemplo, um cônjuge, o marido morreu e está deixando pensão para a esposa, e vai haver uma perda significativa na renda familiar. Vale lembrar que o custo em medicamentos e o custo de vida para as pessoas quando elas ficam mais idosas aumenta, não diminui. Então, eu tenho pessoas idosas na minha família e quando a pessoa chega a mais de 60, 70, 80 anos, os custos com medicamentos vão começando entram num processo de escalada. Custo com um plano de saúde se torna muito maior. Então, a pessoa vai ter uma depressão da renda no período da vida em que custos extras que ela não teve em tão quantidade durante a vida vão aumentar, com medicamentos, com plano de saúde e tudo mais. Um outro comentário que eu queria fazer é que é realmente muito curioso, depois que você trouxe esses dados sobre a educação e como vai ser punitivo com os professores, e aí me atinge você pessoalmente, porque eu sou professor, você é professora, quer dizer, eu sou uma pessoa que tem uma paixão pela docência, adoro dar aula, mas não é porque eu tenho paixão pela docência que eu quero me submeter a uma circunstância como essa. A paixão não indica que eu queira, que eu aceite que isso seja submetido não só a mim, como a milhares de professores no Brasil inteiro. E é muito curioso que há supostos ativistas da educação, que eu não vou nem mais nomear, porque aí eu vou começar a ter uma reação fisiológica de raiva, tenham apoiado essa reforma da Previdência, porque ela comete uma violência gigantesca com os docentes, com essa categoria. Quer dizer, que supostamente esses ativistas dizem
defender. Então eu brinco que ele defende até a segunda página, né? Agora, tem uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, e queria só terminar esse bloco retomando isso daí. No fundo, a precarização, na sua análise, eu nunca tinha ouvido ninguém dizer isso com tanta clareza. Ela vai favorecer que uma classe média que está no setor público, ela cada vez mais invista numa previdência privada, porque ela vai avaliar que a previdência pública não é proteção para ela. Isso eu acho que já vinha acontecendo com uma parte do setor dos servidores públicos que ganham um pouco mais. Eles já olhavam e já tinham uma certa... Eles ficavam meio que na dúvida, mas até mesmo a classe média, digamos assim, de servidores públicos que tem um salário médio não tão alto, trabalha em setor administrativo e tudo mais, esse pessoal vai começar a dizer, olha, essa aposentadoria pós-reforma não me protege, então eu vou ter que ir complementar no setor privado, que é tudo que eles querem, porque aí você vai transferir a administração para os grandes bancos. Eu entendi corretamente? Isso estaria em parte da intencionalidade? Você entendeu perfeitamente, explicou melhor do que eu, André. É exatamente isso. Esse é o objetivo central da reforma. Aliás, o governo Bolsonaro, que vai privatizar a Petrobras, a Eletrobras, que vai privatizar, enfim, Correio, tudo, né? Tem uma lista de 17 empresas, ele está com o seu objetivo plenamente alcançado nessa reforma. O objetivo agora é privatizar direitos sociais para que os bancos assumam essa rentabilidade, certo? Então, a reforma da Previdência, só dela ser anunciada, ela aumentou enormemente os contatos com essa previdência privada. Para você ter uma ideia, você me permite, tá? A taxa de captação, o patrimônio, dos fundos de previdência aberta, eles saltaram de 145 bilhões em 2006 para 808 bilhões agora com o anúncio da reforma. Ele já teve impacto. A taxa de captação líquida desses fundos passou de uma taxa média ali que circulava entre 15 bilhões e 17 bilhões em 2007 e 2008, essa taxa de captação líquida subiu para 43,7 bilhões ao ano. Nossa. Taxa de captação líquida é a diferença entre o que é captado e o que é sacado desses fundos, certo? Então, você veja o espaço que foi aberto de rentabilidade, não é, para os fundos de previdência aberta. Tá? Agora, você diz assim, mas o governo está fazendo isso e não tem nenhum retorno para a sociedade? O governo costuma dizer que quando aumenta a poupança, o investimento se eleva. E que, portanto, haveria um ganho para a sociedade, essa poupança das pessoas colocadas nos bancos, certo? Porque isso iria financiar o investimento produtivo, que nós iríamos crescer, etc. Mas eu fui fazer uma pesquisa sobre onde os fundos aplicam os recursos que são depositados nele das pessoas. A poupança das pessoas, para onde se dirige quando elas destinam para fundos de previdência. Pois bem, 92% desses recursos se destinam a títulos públicos, a compra de títulos públicos. 92%. Então, 747 bilhões dos 812 bilhões dos fundos de previdência aberta são para compra de títulos públicos remunerados com uma das mais altas taxas de juros do mundo. Então, o Estado está deixando de ter, está abrindo mão de um fundo público que paga a previdência e a aposentadoria a remunerar títulos públicos de fundos de previdência que se destinam apenas à classe média e aos que têm mais dinheiro da classe média alta e alta. Entenderam? Então, a gente vai ter que, ao invés de contribuir para um fundo que seria socialmente importante para combater a pobreza e a desigualdade social, nós vamos contribuir, na verdade, para pagar os títulos públicos dos fundos de previdência aberta, André. E aí vem uma deputada ou outro deputado dizer que essa reforma vai fazer a redução dos privilégios e a distribuição da renda. Pelo amor de Deus, senão quem tem um ataque aqui sou eu. Tá certo? Não dá.
É revoltante, Denise, é muito revoltante mesmo. E eu digo mais, o que está acontecendo no Brasil, nós estamos perdendo o pouco que nós tínhamos da Constituição Cidadã, porque é bom lembrar, assim, eu sou historiador, eu me lembro muito disso dos meus estudos, porque eu era muito criança na época da Constituição Cidadã, mas pelos meus estudos, o Brasil nunca teve muito de cidadania de direitos sociais introduzidos com clareza na Constituição. O momento que isso aconteceu com mais força foi justamente em 88, a Constituição Cidadã, onde a gente realmente começou a estabelecer direitos sociais, direitos trabalhistas. O pouquinho que a gente tem, que a gente nunca conseguiu financiar adequadamente de estado de bem-estar social, porque a gente não conseguiu haver o financiamento, porque não fizemos a reforma tributária que mexesse de fato nos privilégios da nossa sociedade para financiar adequadamente isso e reduzir impostos em consumo e em produção, que são os impostos mais regressivos. E eu acho que é um assunto bom para a gente trazer no nosso terceiro bloco e falar do que seria, quais seriam possibilidades de solução. Porque o que está acontecendo agora é uma destruição do que foi construído desde 88, na década de 90, o pouco que não foi construído do ponto de vista de proteção social, de direitos sociais, e está acontecendo em todos os setores, não é só na Previdência. Previdência eu acho que foi o primeiro, foi escolhido, não é? Como o inicial, ponto de partida. Mas isso vem em outros setores também. Na área de saúde, eu tenho quase certeza que vai haver uma política de incentivo aos planos populares como uma forma de desmantelar o SUS, enfim. E vem por aí outras estratégias de vouchers na educação. Não me parece uma coisa impossível que eles proponham isso também. E eu acho que é interessante no terceiro bloco a gente conversar não só sobre o que está acontecendo, que é importante, fundamental, mas a gente também falar sobre experiências de outros países e falar como é que outros países fizeram um pouco de justiça tributária, como é que outros países fizeram reformas que, de fato, combateram privilégios e características da tributação no Brasil. Porque quando eu vi durante a campanha para a presidência no ano passado que o Brasil não cobra imposto sobre dividendos empresariais, que o Brasil tem uma taxa de herança de 4 a 8%, que acaba sendo mais punitiva na classe média, mas os super ricos, para eles é praticamente nada. Quer dizer, os super ricos praticamente não pagam imposto sobre herança no Brasil. Que o lucro e a concentração de ações que se dá em basicamente nas classes mais ricas do Brasil é uma parte do dinheiro que está isento de impostos, que eles desfrutam de uma espécie de paraíso fiscal. Enquanto isso, se eu for aqui no supermercado e fizer o supermercado para minha casa, eu estou pagando de 27% a 32% em consumo. É uma coisa de louco. Na conta de luz, eu chego na conta de luz, aquilo dali tem embutido uma taxa de imposto sobre o consumo de energia elétrica alto. Em termos de padrões internacionais, até onde eu sei, é alto. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós temos uma classe de pessoas mais ricas, que eu não tenho raiva de gente rica, não. É bom deixar claro isso, não tem negócio de ódio de classe. O meu ódio é da injustiça, não é das pessoas. Entendeu? Eu quero que todo mundo se incentivar ao sucesso e tal, não tem nada a ver com isso. Até porque a gente sabe que uma taxação baixa na herança acaba produzindo transferência sem mérito. O povo fala tanto de meritocracia. Como é que você vai falar em meritocracia se você está vendo predominantemente uma transferência não taxada de pessoas que não tiveram mérito da acumulação, que veio dos parentes deles? Enquanto isso, e eu queria perguntar depois no último bloco também sobre uma coisa que eu descobri recentemente, que as taxas cartoriais em cartórios privados é um negócio altíssimo. As taxas deles em relação a, por exemplo, inventário são muito altas. E às vezes você paga mais ao cartório do que você paga de imposto. Quer dizer, o Estado, para pegar da herança e investir em direitos sociais, tem menos. Mas o cartório pega uma quantidade absurda de dinheiro. Que coisa louca é essa? Quer dizer, tem coisas que realmente revoltam muito a gente quando a gente descobre. E digo para você, muitas dessas coisas, eu que tenho mestrado, doutorado, estudo política, até o ano passado, eu não sabia de muitas delas. Se eu não sabia, a maior parte da população provavelmente não sabia, porque eu sou uma pessoa que
convivo com pessoas que discutem política o tempo todo. Meus professores no pós-doutorado, gente que está discutindo política e eles não sabem. Eu me lembro de ir para um grupo de pós-graduação e apresentar alguma dessas coisas e o povo olhou para mim com os olhos todos arregalados. Então, pessoas em grupo de pesquisa de pós-graduação universitário, mas como a mídia não divulga, como não é divulgado, quase ninguém sabe. Parte do poder que nossa classe oligárquica tem é manter esse tipo de informação como se fosse escondida, das pessoas não saberem esse tipo de coisa. Isso também é muito dramático. Eu agradeço muito o papel que você tem tido em divulgar isso, porque a gente divulgar é a primeira etapa da luta. As pessoas precisam saber. Aí depois tem que entrar na luta política para poder tentar reverter, para não ser conivente com uma coisa como essa. Exato. Eu fico muito feliz, André, com todas as suas observações que podem suscitar uma grande conversa entre nós. A gente tem que evitar essa cumplicidade, né, com essa verdadeira tragédia, não é? Essa apologia à barbárie que está acontecendo na área social e em todas as áreas do país. É realmente um patrimonialismo que avança absurdamente, seja dos cartórios no setor privado, seja dentro do setor público, um favorecimento a esse patrimonialismo rentista também, muito violento na sociedade. Para quem não sabe o que é patrimonialismo é o uso privado da coisa pública. E é uma das chagas do Estado brasileiro, desde que existe Estado brasileiro. Duas são as grandes chagas do Estado brasileiro, dos grandes problemas, doenças do nosso Estado. O autoritarismo, o Brasil é autoritário desde sua fundação e foi experimentar um pouquinho de democracia em alguns momentos do século XX e de forma mais longa desde da redemocratização em 88, 89, né, o período que terminou a ditadura militar. E a outra chaga, você citou muito bem, é o patrimonialismo, é o uso privado da coisa pública, que é uma coisa que se apresenta no nepotismo, por exemplo, de se indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. Se usa da coisa pública como se fosse a sua casa. Não é? Enfim, eu vou terminar aqui esse segundo bloco, que eu acho que ficou maravilhoso. Teve alguns momentozinhos que houveram cortes, mas eu acredito que o nosso público ele vai entender 95%, 98%, e esses momentozinhos que tiveram corte, as pessoas compreendem o essencial. Se tiver algum detalhe, podem consultar a gente via e-mail, pode mandar alguma coisa, uma dúvida. O pessoal, a gente pode até esclarecer mais em vídeos futuros, mas eu vou terminar o bloco agora e pedir para o pessoal que, se o pessoal gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê o like, compartilhe e divulgue bastante as falas da Denise Lobato Gentil, porque uma pessoa que traz esse nível de informação para a gente, é muito importante que a gente divulgue e que a gente apoie para poder ajudar mesmo a essa informação se difundir. Enfim, gente, vou terminar esse bloco aqui. Eu fiquei muito feliz com a qualidade da nossa conversa. Sou muito agradecida à professora.